Olha aí, pessoal, essa análise feita aqui pelo pessoal da Tendências, né, a consultoria ali, que trata de questões, assuntos econômicos, o aspecto econômico do Brasil, as perspectivas, para onde que o Brasil vai caminhar e tudo mais. E olha só, o grande ponto, a gente sempre fala disso, mas é sempre importante retomar a esse tema, né? O problema fiscal do Brasil é hoje o grande entrave à questão econômica aí, e que realmente lança uma série de incertezas sobre o futuro do Brasil. O PIB vai continuar crescendo, os dados econômicos que male foram vistos aí com algum grau positivo no ano de 2023 vão se repetir agora em 2024? Bem, o pessoal da consultoria Tendências traçou aqui alguns cenários, né? O otimista e o pessimista e o provável, e de fato chegaram a algumas conclusões a esse respeito. Vamos conversar sobre esse tema, dar uma olhada no que eles averiguaram, quais são as análises feitas aqui. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então a senhora Alessandra Ribeiro, que é sócia dessa consultoria Tendências aí, afirmou o seguinte aqui a respeito de forma geral, um resumo dessa pesquisa que fizeram, dessa análise feita por eles aí, né? A dificuldade de aumentar a arrecadação para fazer frente ao aumento de gastos permitido pelo regime fiscal resultará na mudança de meta não só para 2024, mas também para 2026, pois é, né? Esse aumento na percepção de risco reflete-se principalmente em um nível de incerteza maior, pesando nas principais variáveis econômicas, né? De fato, a questão fiscal sempre tendo o peso maior, sempre tendo ali a importância, a relevância maior dentro de qualquer análise financeira e econômica, né? Porque a gente bem sabe como a coisa funciona. Esse dinheiro que o governo tem que gastar a mais, ele gasta mais, ele tem que cobrir isso de alguma forma com o aumento da dívida, se endividando mais para gastar dinheiro. Isso aí tem que partir de algum lugar, né? Ou o governo vai tirar isso da iniciativa privada e por meio de empréstimos que ele toma junto às pessoas, aos investidores, o que vai diminuir a disponibilidade de dinheiro, de recursos para atividades realmente produtivas, né? O empresário expandir os negócios e tudo mais. Ou o governo vai fazer isso, a gente não sabe sequer se é possível hoje, porque a quantidade de dívida que o governo tem que circular todo ano, tem que rolar todo ano, é uma coisa absurda. Não sei se tem essa disponibilidade de crédito no mercado para bancar a farra do Estado. Então o que acontece também é o governo vender dívida para o Banco Central e o Banco Central imprime dinheiro para custear isso aí. Essa é a verdade, é assim que a base monetária aumenta na atualidade, inclusive. E aí, quando você tem esse cenário, né? No primeiro que eu falei, você tem um encarecimento da disponibilidade de dinheiro, dos empréstimos, taxas de juros mais altas e tudo mais, porque o governo está tomando a maior parte do dinheiro disponível para isso. No segundo cenário, impressão de dinheiro, temos inflação. Temos um problema de deterioração da capacidade monetária de um país, prejudicando toda a economia. Não existe país que se tornou rico com a inflação alta, né? A inflação controlada é a chave para o sucesso, uma das chaves para o sucesso econômico de uma nação, né? Então, é importante sempre lembrar, 2022 tivemos superávit primário na época do governo Bolsonaro, ali na faixa de 60 bilhões de reais, porém, isso foi totalmente revertido no ano passado, uma reversão de quase 300 bilhões de reais, essa é a verdade, porque terminamos 2023 com um déficit primário, hein? Primário, não é o déficit nominal ainda, primário de 230 bilhões de reais, segundo o maior da história, se levarmos em consideração o ano da pandemia, que não pode ser colocado nessa conta definitivamente, né? Então, ou seja, o pessoal já está olhando para essa história aqui, chegando à conclusão de que a coisa realmente desandou por completo, de fato, por pura imperícia do governo Lula, sem dúvidas, né? Então, o cenário básico aqui, que é o provável, traçado pelo pessoal da Tendências, que tem uma probabilidade de 65%, né? Esse cenário aqui aponta que o governo não vai atingir uma taxa de sucesso elevada na recomposição da carga tributária, né? Por conta ali da reforma e tudo mais, o que vai prejudicar, então, o reajuste aí que o arcabouço fiscal desenhou, né? O arcabouço fiscal veio para substituir o teto de gastos agora no governo do Lula de fato, né? Então, de acordo com essa consultoria aí, se esse cenário, que é o mais provável, então, de fato, for
o que vai acontecer no Brasil, o cenário que nós vamos ver se realizando, se concretizando, né? Então, o crescimento econômico médio no Brasil até 2033, uma janela de 10 anos, então, será de 2,4%, né? E aí o grande problema nesse cenário aqui é o seguinte: o governo depende do Congresso Nacional para governar, para passar essas medidas que têm o objetivo de aumentar a sua arrecadação, né? A saída para o Lula, a saída fiscal para o Lula é roubar mais dinheiro do povo, é cobrar mais impostos, né? Jamais cortar na própria carne, jamais reduzir o tamanho do Estado. Isso não pode acontecer absolutamente. É necessário, é fundamental para o governo Lula, de fato, aí, aprovar medidas, projetos de lei junto ao Congresso Nacional para aumentar a arrecadação. E aí está o grande problema aqui, né? O pessoal aponta para uma fraqueza precoce do governo Lula aí, porque ele tem um capital político muito limitado e não tem um apoio considerável dentro ali do Congresso Nacional. E a verdade é que o Lula comprou muitas brigas com o Congresso em alguns assuntos que são muito importantes para os congressistas, né? Ficou aquela queda de braço e tudo mais. E o Lula acabou perdendo nesse ponto, vai perder ainda a questão do orçamento, enfim, né? E se ele vetar saidinhas ali dos presos e tudo mais, vai perder mais uma vez. O Lula tomou uma surra e um monte de coisas, né? O saneamento também, o marco do saneamento e tudo mais. Ou seja, o governo Lula está deteriorando muito rápido a sua relação com o Congresso Nacional. E aí, como é que funciona a coisa nessa situação, nessas circunstâncias? Realmente não tem como, a coisa não vai avançar, né? Então, de acordo aqui com a Tendências Consultoria, né, o ciclo econômico projetado no cenário básico, que é o mais provável, é reflexo de um governo inseguro com o seu capital político e, portanto, com reflexos para a agenda econômica, né? Essa relutância em emprestar capital político para aprovação da agenda é resultado da divisão entre esquerda e direita dentro da coalizão governista, né? Ou seja, a própria base do governo Lula está dividida. Eu digo mais, a esquerda em si está dividida dentro da base do Lula. Você tem dentro do PT ali uma base sólida de apoio do Lula, aquele núcleo duro do PT, Gleisi Hoffmann, o próprio Paulo Pimenta, José Guimarães e outros ali, e você tem um pessoal mais moderado, como Haddad e alguns outros nomes também, isso sem contar os outros partidos satélites, isso sem chegar no centrão de fato. Então, realmente, a coisa está muito pulverizada, não há uma unanimidade no apoio ao Lula dentro dessa base governamental aí e tudo mais, né? Então, de fato aqui, a questão fiscal vai ser difícil para o governo Lula do ponto de vista legislativo e isso vai ter um grande problema econômico, aí, uma grande repercussão econômica negativa de fato aí. Mas esse aqui é o cenário provável. Qual que é o cenário pessimista, então? Para eles, o pessimista aqui tem uma probabilidade de 25%. Então, uma chance em 4 de acontecer. Não é desprezível, é um cenário desprezível sem dúvidas aí, né? Então, o cenário pessimista, de acordo com as tendências aqui, decorre de um cenário bastante perverso para as economias emergentes, ou seja, não só para o Brasil, né? Então, tem dois elementos relevantes que influenciam esse cenário aqui, que é a continuidade de apertos monetários nas economias avançadas, nos países ricos, né? E instabilidade política em função da amplitude dos riscos geopolíticos, aumentando a era do protecionismo econômico no contexto global. Aliás, o pessoal já está partindo para isso aqui em relação à China, né? Aumentando o protecionismo aí para, de fato, evitar os preços altamente competitivos dos chineses aí, né? E é claro que os aspectos internos, aspectos domésticos, também contribuem muito para esse cenário. Por exemplo, aqui de acordo com a consultoria, né, a fragilidade política do governo resulta em dificuldade de aprovação da agenda para aumento da arrecadação, o que alimenta de maneira mais expressiva os riscos sobre a sustentabilidade das contas públicas aí e tudo mais, né? Então, o que eles esperam nesse cenário aí? Para conter a perda de popularidade nesse cenário pessimista e tudo mais, o governo iria reforçar ainda mais aqui umas políticas de estímulo ao crescimento econômico por meio das estatais, por meio de crédito subsidiado aí pelos bancos públicos e por mudanças no Banco Central, lembrando que ano que vem vai ter um homem do Lula no comando do Banco Central, né? E isso, obviamente, vai trazer problemas até de curto prazo para a economia brasileira, de sorte que a consultoria Tendências projeta aqui nos próximos 10 anos, nesse cenário, um crescimento econômico de apenas 1,5%. Realmente uma coisa assim
lastimável, né? E existe ainda o cenário otimista, que tem 10% de probabilidade de acontecer, ou seja, o Brasil é um país tão ferrado que o cenário pessimista tem 2,5 vezes mais chance de acontecer do que o otimista, né? A gente imagina que a coisa deveria ficar meio que empatada, mas não aqui no Brasil, né? E aí, esse cenário só aconteceria, de acordo com a consultoria aqui, se no âmbito doméstico, aqui dentro do Brasil, né, a coalizão do governo conseguisse ter mais estrutura, mais estabilidade e apoiasse mais as agendas propostas aí, principalmente pelo Fernando Haddad aí e tudo mais, né? Nesse cenário aqui, também é considerada a aprovação da reforma tributária do consumo com redução dos regimes especiais e alíquotas reduzidas aí, chegando o mais próximo possível de uma proposta ideal que nunca vai acontecer, essa é a verdade. Nesse cenário aqui, então, a economia nos próximos 10 anos cresceria acima de 3%. Obviamente, esse cenário otimista aqui está longe de ser alcançado, né? Até esse cenário mais provável aqui é muito questionável pelo andar da carruagem. Um cenário pessimista aqui se realizando não seria nada assim absurdo, não seria nada de outro mundo, porque realmente estamos falando de um governo ruim, de baixa qualidade, com a baixa competência técnica em matéria econômica e com uma governabilidade quase inexistente. Como é que você muda as coisas, como é que você muda a situação do país aí, da governança econômica com essas condições, com esses critérios, com essa base? Realmente fica difícil a coisa acontecer. Mas aí você aposta mais em qual dos três cenários, né? O otimista, o normal, o provável ou o pessimista? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.